incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma amiga aqui pessoal, já tem um aninho já que você já veio aqui, ô Daniel? Eu acho que sim, né? Que legal. Não lembro mais. O Daniel Faz é um um tempinho. cara ímpar, vocês vão perceber que ele tem noção do mercado imobiliário de uma forma diferenciada. O cara tem uma abrangência, uma visão de 360 graus, né? O cara é publicitário, cineasta de formação. Teve em 7 estados trabalhando, então conhece o mercado regional de vários lugares, tem uma visão transcultural bem grande. Além disso, trabalhou também no México, faz tráfego pago para corretores imobiliários no Brasil e no México e nos Estados Unidos. O cara tem empresas internacionais. E além disso também é estrategista de marketing e mentorias de venda, formando hoje um ecossistema de corretores brasileiro e nos Estados Unidos. Eu lembro, Daniel, que quando você veio aqui, junto com o Leonardo, né? Foi. Leonardo também é outro amigo, Parceiraço. 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 Você estava falando para mim que você estava começando lá na questão dos Estados Unidos, na questão de imóveis de investimento, e hoje está de cabeça, Agora né? eu tô aqui pra falar o que tá acontecendo. O que está acontecendo. Então ele Eu vai trouxe falar. aqui Que legal. nossa digníssima E hoje, Vanessa. quem que ele trouxe aqui de convidado, né? A Vanessa Rui. É isso mesmo? A Exatamente. pronúncia tá certa? Rui? Tá certo. É Ru, mas pode ser Rui. Todo mundo fala Rui. É russo? Não, é americano. Americano é mesmo? do meu marido. Olha que legal. Então ele é especialista em investimento imobiliário na Flórida, é internacionalização de negócios também, com mais de 10 anos de experiência na área de franquia, jornalista, administrador de empresas. Então eu tô com uma corretora de imóveis gringa aqui hoje, americana, que trabalha no mercado americano, vive no mercado americano, tem cidadania americana, né, e tá lá trabalhando, lá vendendo imóvel nos Estados Unidos, na Flórida, no sul da Flórida. É isso mesmo? Sul e Central Florida. Então, toda a região ali de Orlando e região ali de Miami também. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Sou cliente do Daniel também, né? Ele é responsável pelo meu marketing, então é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência no mercado americano e poder ajudar os corretores que estão nos assistindo para entender um pouquinho melhor como funciona e, quem sabe, poder participar também desse mercado que é tão desenvolvido e que a gente pode realmente trazer também para o mercado brasileiro um pouquinho dessa experiência e, quem sabe, profissionalizar ainda mais o corretor brasileiro. Então, espero poder ajudar hoje. Vanessa e Daniel, hoje nós vamos entregar tudo aqui. Falar Abrir a tudo. caixa preta dos Estados Unidos, do mercado imobiliário. Mostrar tudo. Eu acredito Contem com a muito gente. na questão da globalização. Quando a globalização, hoje as coisas para vir de maneira de fora, porque tudo que tem no Brasil aqui, de certa forma, já começou em algum lugar antes. Né? A gente imita muita coisa. O brasileiro é muito criativo, mas Muito. tem alguns mercados que são mais avançados. A gente acredita nisso. E eu acredito que o mercado imobiliário dos Estados Unidos, eu já morei nos Estados Unidos, ele é muito mais evoluído que o do Brasil. É real isso, Vanessa, ou não? Eu acho que para algumas situações, sim, é real, né? Então eu vejo que o mercado ele é mais organizado
e muito mais com processos muito mais claros, e o próprio corretor ele tem que realmente investir para estar ali naquela carreira. Então, tanto na questão de custos de se manter uma licença, então se você não está vendendo é realmente oneroso, e por isso que a gente tem um número de corretores também que desistem muito, assim como no Brasil, porque é oneroso. E Qual que é o valor, Van? a gente mantém uma licença por ano aí, mais ou menos $3.000, né? É, É mais caro que no Brasil, né? isso minimamente para não fazer praticamente nada, né? Então, só para manter a licença, o MLS e Então tudo isso aí é mais. igual ao Brasil também. Exatamente. Mas a gente também, ao mesmo tempo, dispõe de um sistema que é o MLS, que integra todas as informações, que facilita o nosso trabalho no dia a dia e que permite que a gente consiga escalabilizar mais o negócio, dar mais informação para o cliente sem ter que ficar toda hora ligando para o outro corretor, então as informações já estão lá. Então, isso, de certa forma, dinamiza o processo para a gente, ao contrário do que acontece no Brasil. Que legal. Van, eu queria que também, Daniel, você pode entrar aí também, principalmente na questão do marketing. Eu queria saber como é que funciona esse Omelets. É Omelets? A pronúncia tá certa? MLS. 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 Como que funciona? Qual que é o conceito? Porque a galera que nos ouve aqui não sabe, eu também não sei. Tá, o MLS, na verdade, nada mais é que uma plataforma que só o corretor tem acesso, tá? Então, nessa plataforma, você tem todos os imóveis que estão no mercado disponíveis. Não tem esse negócio de buscar a chave em outro lugar, não. Tá tudo ali. E aí, a questão, assim, você precisou abrir um imóvel, precisou visitar um imóvel, você tem um produto que a gente usa no celular, que funciona por Bluetooth. Então, a gente tem a abertura com lockbox na porta e a gente consegue abrir e entrar e o próprio corretor, o listing agent, ele consegue organizar melhor o horário, ele não precisa estar lá para mostrar o imóvel, né? Então, todos os imóveis, todo o histórico, o tempo que ele está no mercado, tudo fica ali registrado e são informações oficiais, são informações totalmente corretas, não tem jogadinha de informação, de números, porque realmente é um documento, né? É um documento em que a gente realmente pode confiar. E isso acaba facilitando esse trabalho do corretor, porque essa plataforma, além de facilitar o dia a dia, a gente tem cursos, a gente tem especializações, a gente tem toda a questão de comissionamento, quanto que é. Então, assim, a gente consegue se organizar um pouco melhor. A gente fica até assim, sem ter como estudar tanto, porque é muito Com muita propriedade, né? muito assim, aplicativos parceiros que são oferecidos ali naquela plataforma. A gente consegue otimizar, então, por exemplo, mandar e-mails automaticamente sobre as propriedades que estão entrando no mercado. A gente tem CRM, então, quer dizer, é uma plataforma bem completa e que maioria dos corretores, a verdade é que a gente não usa nem 50% de tudo que a plataforma dispõe, Uau. né? Porque é muito rica e hoje eles já estão expandindo, né? Para outros países como o Canadá. Então, assim, essa questão da globalização que você falou, né, no mercado imobiliário, ela é uma questão, assim, real e a gente não consegue mais ficar sem, né? Então, a gente sabe que é uma questão, assim, não limita a questão de língua, né? Muitas pessoas aqui, muitos corretores podem achar, nossa, é possível trabalhar no mercado imobiliário americano? Não tem barreiras. Eu acho que a globalização no mercado imobiliário ela vem para mostrar isso para a gente. Não existe essa barreira, questão de língua. A informação ela está cada vez mais fluida e chegando mais em outros lugares e que isso permite a gente fazer essas conexões, né? Eu vou jogar uma batata quente no Daniel aí. Daniel, eu fiquei impactado, Manda. cara, na Europa agora. A terceira vez que eu vou pra Europa, que eu faço um tour, uma trip Europa aí, mas algumas cidades, principalmente Itália, Milão, as províncias ali próximas ali, são cidades que a galera não faz tráfego pago. O Marcos sabia disso? Europa tá muito atrás. Europa tá muito atrás. Olha, posso dizer com propriedade, pelo menos dos mercados que eu trabalho, que é México, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, está à frente há anos-luz mesmo, não tem como. É impressionante, a gente estava conversando um pouquinho de iniciar aqui nosso podcast, o lance de fazer disparos em massa por WhatsApp. Lá o pente é muito mais fino porque já estão na frente. E eu vejo que eu estou fazendo tráfego pago, mas não para imobiliário, para a Europa também, para a Espanha, e eu vejo que eles estão muito atrás, assim. E também parte da cultura. Em geral, assim, o europeu ele é um pouco mais low profile, ele não é tão ganancioso, não é aquela coisa mais tanto que existe nos Estados Unidos e no Brasil também tem muito forte, né?
a coisa do... E Daniel e Vanessa, eu sei que nos Estados Unidos existe uma questão assim de regulamentação que cada estado tem as suas próprias leis e a regulamentação ela é muito forte e as pessoas obedecem a lei lá nos Estados Unidos. E eu acho que isso que leva a ser um país de primeiro mundo e leva o nível do profissional a começar a perceber, opa, que tem um país que tem lei, que não posso fazer qualquer coisa igual no Brasil. E eu acho que começa por aí também, né? Exatamente. Por exemplo, aqui quem investe em imóveis, por exemplo, pode ter um problema com o inquilino, que o inquilino, se não pagar, ele fica um tempo razoável no imóvel, né? Lá a gente tem leis que protegem, né, o locador e que permite que, por exemplo, se ele tiver algum problema nesse sentido, a justiça funcione. Então você vê a desocupação do imóvel ocorrer de uma maneira mais rápida, mais eficaz, né, sem onerar tanto o dono do imóvel, a própria documentação, a própria forma de você fazer negócio permite que você tenha mais segurança na hora de investir no imóvel lá, por conta que a lei realmente ela funciona, né? Então, não que a lei aqui não funcione totalmente, mas existe uma morosidade e isso causa, a gente sabe que em termos de tempo em imóvel, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que eu sempre falo, Estados Unidos é mãe e madraça, então ele te dá muito, mas ele também te É, bom exige termo, muito, né? exige muito. Então, para você se adaptar, você às vezes apanha um pouco, porque você quer fazer o jeitinho brasileiro, não tem como, mas você tem esse senso de justiça, que você entregou, mas você recebe. Então, Sim. isso Sabe o que, é bacana. o que eu posso comentar do que a Vanessa está falando agora? Isso pode dar a sensação de quem ainda não conhece o mercado de lá, de que é tudo mais difícil, de que é tudo mais burocrático. É muito pelo contrário, sabe, Jefferson? É impressionante a facilidade. É só você fazer o correto. Quando a gente fala fazer o correto e o jeitinho brasileiro, quando a gente usa esse termo jeitinho brasileiro, dá a impressão que a pessoa está usando de malandragem. Mas a verdade é que a nossa cultura ela já está tão encrustada essa questão de dar um jeito, que está tudo bem, as coisas funcionam, a gente precisa fazer com que as coisas funcionem desse jeito aqui, para as coisas funcionarem. Mas basta você só seguir a regra do jogo que tudo flui a seu favor e a velocidade é muito maior, Mas assim, sabe uma cara. É coisa muito mais que fácil, eu queria sabe? dar um adendo aqui, porque a gente percebe assim, o jeitinho do brasileiro, eu sei que tem de uma maneira maliciosa, É, negativa. Mas tem uma visão que o brasileiro tem que eu acho que é incrível, que nesses países de primeiro mundo não tem. É a visão lateral das coisas, assim, porque você pode fazer as coisas na lei e algumas coisas você pode ter curva para chegar naquele lugar lá. E às vezes as pessoas têm só aquela visão única, não que é? muitas vezes é a Também. necessidade que dá também, né? Essa visão lateral, né? É De que a você gente conseguir. veio de uma cultura que a gente precisa se adaptar muito às realidades e a gente precisa se virar nos 30. Então a gente buscou essa questão assim, até de negociar mais, negociar melhor. O americano ele não tem muito isso, né? Aquilo ali, pronto, porque não existe essas surpresas que a gente tem aqui no mercado de questão de adaptar. Existe pouca necessidade de adaptação como tem o brasileiro, né? No próprio mercado dele, quer dizer, não é nem em outro país. Então, isso fez com que a gente também criasse, né, esse perfil que não é só para o lado negativo. Às vezes a gente fala, né, isso do brasileiro, do ponto de vista assim, é dar jeitinho. Às vezes é dar jeitinho para a gente sobreviver. Eu já fui empresária no Brasil e eu sei como que é. Não é querer forjar a lei, mas é que a lei, muitas vezes, ela não funciona para quem está querendo realmente trabalhar, quem está querendo fazer acontecer. E aí a gente realmente tem que partir para isso por uma questão de sobrevivência. Então, não é, né, desmerecer o trabalho do brasileiro, mas é uma questão assim necessária por conta disso. E lá a gente não sente tanto isso porque parece que as coisas já caminham para uma forma que a gente consegue desenvolver melhor. Agora, não é fácil, é um mercado assim que ele é bem agressivo, justamente porque ele é mais profissional, então isso exige muito de você. E é o que eu sempre falo que a gente estava conversando aqui antes do podcast. Você que morou 2 anos lá, esses 2 anos eles são assim. é, São cruéis, eu diria, porque a gente precisa aprender muita coisa e a gente vai meio que com aquele sonho americano, né? Eu, fatalmente, se eu ficasse lá 2 anos, eu já teria voltado, porque a gente aqui é mais afetuoso, né? A gente tem um jeito de lidar com as coisas muito melhor do que lá. Mas depois, quando você consegue entender os benefícios e a vantagem de estar lá, eu acho que acaba valendo a pena. Não é para todo mundo, mas eu acho que tanto na questão de investimento quanto a questão de moradia, existe um perfil que vai se adequar melhor lá. Vam, eu queria te perguntar, qual que hoje é o papel do broker lá, do corretor de imóveis? Qual que
que ele faz que você percebe que é diferente do Brasil, assim? Eu acho que os mercados eles estão cada vez mais semelhantes, né? Principalmente nesses últimos anos que o mercado imobiliário brasileiro ele evoluiu muito, se profissionalizou demais. Mas, assim como outros mercados nos Estados Unidos, é muito difícil segurar um profissional, né? Porque a gente tem muitas ofertas. O corretor, ele acaba não ficando, por exemplo, aqui muitas vezes você fica em uma imobiliária porque aquela imobiliária detém muitos imóveis que para o corretor é interessante. Ali, como tudo está disponível no MLS, né, o papel do broker acaba sendo muito importante na questão de facilitar todo o processo do corretor no processo de vendas mesmo. Então, a questão de oferecer uma equipe interessante e engajada, né, para a questão de documentação, que são muitas, na questão de, por exemplo, principalmente quando a gente está falando com o brasileiro, que tem a questão de transferência de valores, né, internacionalização de patrimônio. Então, essa estrutura, esses parceiros são muito importantes. Então, o broker ele tem que oferecer isso dentro do negócio dele. A questão de treinamento também, questão de engajar a equipe, né? E oferecer essa estrutura e sempre estar conversando com o corretor. Então, o papel dele, como se fosse um mentor e sendo responsável pelo processo como um todo, se faz ainda mais importante, porque ele sabe que perder um corretor é muito mais fácil, porque o imóvel não é dele, o listing não é dele, né? Então, eu acho que ele acaba fazendo o papel que todos os brokers deveriam fazer, né, de realmente focar no corretor e na performance ali do corretor. A comissão hoje. Qual que é a comissão hoje do mercado americano? Eu preciso aproveitar então e usar o gancho que vai servir toda a comissão. E não são todos os brokers que conseguem dar essa retaguarda que um corretor, que um realtor, um corretor de... Alô, melhorou, né? Não são todos os brokers que conseguem dar essa retaguarda, essa estrutura toda de capacitação, de treinamento, de acompanhamento. Inclusive, eu tenho visto muito corretor que está começando a formação agora, está começando na profissão agora, que fica numa dúvida enorme, porque assim, a comissão do broker ela varia muito. Geralmente os corretores que estão começando devem passar uma comissão maior para o broker e só com a medida que vai vendendo, à medida que o tempo vai passando, que vai baixando a comissão. Então, eles precisam muito equacionar um broker que consiga dar uma porcentagem boa, mas ao mesmo tempo dar toda essa retaguarda. A Vanessa, ela tá numa corretora muito legal, que é a WRA. Exatamente. Me arrisco dizer que acho que a maior de brasileiros, tem mais de 200 corretores brasileiros Que nessa isso, é WRA. grande, né? É É grande. uma grande. de grande porte, né? É Ela grande é enorme, porte. muito legal. Ela tem uma estrutura muito bacana de capacitação de corretores lá. Qual que é a comissão hoje base do corretor de imóveis dos Estados Unidos? Hoje, a gente, na verdade, trabalha com 3% para o listing agent e 3% para quem representa o buyer, o comprador. Mas né? aí já tá essa taxa global ou é a taxa também da imobiliária? Como é que funciona? O que que acontece, né? Vai depender, como disse o Daniel, né? Então tem, por exemplo, depois que você recebe esses 3%, muitas vezes você tem que dar 20% para a corretora, 10%, vai depender da negociação que você tem. Muitas vezes você tem um time e aí seu split acaba sendo um pouco menor, porque você está trazendo um time com você. Então, assim, a ideia sempre é fazer com que o broker ele possa entender esse momento do corretor, que muitas vezes ele está começando e precisa ter mais ajuda, precisa ter mais suporte, à medida que ele vai desmamando, né, um pouco mais do corretor e vai criando sua equipe, ele começa a ter uma questão de comissão menor, mas não é obrigatório, tá? Então, assim, tem casos que a gente vê 1% de comissão, 1,5%, vai depender muito do imóvel, quanto tempo ele está no A mercado. comissão é menor que do Brasil. A comissão é menor que o Brasil, mas a gente tem a compensação do valor do imóvel ser muito maior. Então, o imóvel médio na região de Orlando hoje, ele é vendido a $600 mil, $500 mil, né? Mas o mercado de São Paulo é bem agressivo. Sim, A sim. gente, quando fala de imóvel aqui de médio padrão, já tá não tá nem nesse nível, já é 1 milhão, 1,5 milhão. Então, eu sei que o dólar hoje é muito mais valorizado, mas Sim. se a gente colocar o preço por preço, assim, a questão do custo e benefício, da forma de cada um viver no Brasil aqui, é quase a mesma coisa. Se a gente colocar elas por elas, você vai perceber Mas isso que a região de Orlando é uma das mais baixas, né? Um dos Sim. imóveis mais Exatamente. baixos, o valor mais baixo dos Estados Unidos e o todo. imposto é um pouco mais caro também Não, da, não. da Flórida, não? Não, a gente tem um imposto bem melhor na região da Flórida. E prova disso é que a gente está tendo também
uma migração interna muito grande em função da questão tributária, tá? Terceira idade gosta de morar na Flórida, né? Então, mas isso daí era um Tem plano. uma cidade lá, né? É, Flórida? então, mas isso daí, essa questão da terceira idade morar na Flórida, era algo, é um sonho americano, mas que não está acontecendo do ponto de vista assim, os americanos estão esperando a aposentadoria para morar na Flórida. Depois da pandemia, que muita gente foi para o home office, e a questão tributária também contribuindo muito. Então, pessoas que são de Nova York, Califórnia, Massachusetts, que a gente tem uma taxa muito maior do que na Flórida, as empresas, as companhias vêm para a Flórida, né? O governador DeSantis ele está dando incentivos bem interessantes para empresas, principalmente de tecnologia, que estão saindo da Califórnia, indo para Miami, principalmente essa região. E a gente vê bastante incentivos e aí Califórnia virou comunismo, né? e também tem toda essa questão democrata na Califórnia que tem afastado muita gente, né, da Califórnia. A Califórnia é Mudou muito, outra. Califórnia é O Vale outra. do Silício está indo para água abaixo. Tá É demais. muito triste ver isso, né, para você ver que talvez essa linha não funcione em nenhum lugar do mundo, Sim. né? Então, assim, a gente tem uma migração para a Flórida. Todos os dias, 2.000 novas pessoas chegam na Flórida. Nossa. Todos os dias. Imagina Impressionante, isso. né? É uma loucura, né? Então, assim, não tem como. A gente tem uma demanda muito grande. Então, assim, é uma coisa assim, é uma loucura. O que eu queria te perguntar, o americano, ele tem esse jeito do brasileiro criativo de criar vídeo, de ser um empreendedor, porque a gente sabe que o corretor, ele é autônomo. Ele vive por comissão, não tem salário fixo. Até dos Estados Unidos também, é a mesma coisa. Mas ele tem que ser um cara que tem que ter uma mentalidade forte, ele tem que ser empreendedor, ele tem que saber gerir o tempo, disciplina, e aí você sabe que essa corretora, a gente sabe que a gente vive Não, é isso. difícil, é difícil. Mas ele tem o corretor americano, ele tem essa pegada de criar vídeo igual o brasileiro cria. Você já viu alguns vídeos hoje que os brasileiros fazem? Sim, sim. De meme, com mistura com imóvel. E vende Sim, ainda, né? sim. O americano ele não tem tanto essa criatividade, mas ele compensa essa falta de criatividade, né, no mercado imobiliário com a questão dos processos. Ele é muito organizado na questão dos processos. Ele é mais constante muitas vezes, né? E o brasileiro ele ganha muito na questão da criatividade, na questão do improviso, na questão de, né? Então assim, acaba ganhando de um lado e perdendo de outro, né? A gente não tem essa coisa assim de tirar sarro tanto, o americano não tem essa coisa de tudo vira meme, tudo vira piada, né? E eu acho isso muito legal no brasileiro, essa irreverência e tudo mais. Mas o americano ele é mais assim focado, parece que ele tá ali assim, ele tem que fazer daquele jeito. Então assim, são compensações e que o melhor do mundo seria juntar os dois, né? A irreverência brasileira com Eu os vi um processos corretor em americanos. Manhattan, tem até um vídeo no YouTube aí, se você é corretor aí, procura aí no YouTube, você vai ver. O corretor que ganhou o prêmio lá, o maior corretor do imobiliário lá nos Estados Unidos, Nova York, ele vendia apartamento, acho que vende até hoje, é um senhor, do Central Park, aqueles apartamentos, só os apartamentos mais caros que tem ali em Manhattan. E ele aprendeu a falar, eu acho que uns 8 idiomas, e ele cumprimentava todo mundo de acordo com a língua de cada uma. E aí, ele era essa questão de criatividade, né? Ele sabia falar e já trazia aquela conexão. E ele foi campeão da imobiliária americana, brasileiro, fazendo gracinha. Brasileiro? Fez o bordão dele, né? A forma de criar Sim, conexão com o público dele, criar né? conexão. Mas você Impressionante, perguntou essa coisa da criatividade. Foi inclusive um papo que a gente teve lá no começo, acho que a Vanessa vai lembrar, que as pessoas, os corretores em geral, todos os países do Brasil, México, todos têm a sensação, a falsa sensação de que precisa virar uma máquina de conteúdo, que precisa fazer uma constância. Não Não é necessariamente. isso. Claro, existem vários top producers gigantescos na Flórida, em Orlando, brasileiros, que eles fazem o caminho que eu falo que é o inverso. Eu, como gestor de tráfego, eu protejo o caminho de que, bom, vamos lá. Como você tem pouco braço de início, né? O corretor está começando, não tem verbo, não tem tempo, porque precisa fazer muita coisa. Foca primeiro na gestão de tráfego. À medida que você vai escalando, você vai aumentando, você vai colocando a SDR abaixo de você. E dessa forma você vai ter tempo para você fazer seu conteúdo. Então não necessariamente você precisa ficar virando uma máquina de conteúdo, sabe? Você pode muito bem focar nessa questão do tráfego. O E lead usar nos seu Estados Unidos é tempo. mais caro que no Brasil? Não.
A Vanessa está aqui, uma recordista de custo baixo de lead. Quanto que é o lead lá de um cliente? Não, ele vive me ligando falando assim: não estou acreditando no seu Instagram. É 25 centavos. Mentira. É. Eu vou pra lá vender imóvel. Não, aí eu falo assim, Uma mas loucura. Daniel, eu tô ficando louca, eu não vou conseguir falar com todo mundo, eu não consigo, eu tenho que criar essa, né? A gente tem que. Porque, assim, existe hoje, né, uma necessidade muito grande até das pessoas conhecerem um pouquinho melhor o mercado. A gente roda muito tráfego aqui também. E como eu disse, né, são 2.000 pessoas chegando todo dia. Então, imagina isso no mercado da Flórida, e principalmente Orlando e sul da Flórida, ali, Miami. Então, é muita gente, né? Tá num valor muito baixo. Bateu, o recorde foi 23 centavos o lead. Que é Foi um isso, final de Daniel? semana 23 centavos o lead. Aqui eu consigo a R$ 8. Tô falando de lead de meta, uma média, tá? Mas isso também depende de muito, tá? Quando a gente fala de corretor na Flórida, nos Estados Unidos, a gente tem duas personas. A persona investidor, a persona morador. A gente deu esse nome. Morador é aquele cara, pai de família, que tá cansado, por N motivos, quer sair do Brasil, quer levar a família para lá, então ele tem uma jornada de compra um pouco maior, diferente do investidor. Eu costumo dizer que o investidor não quer saber nem a cor do piso. Ele quer saber o quanto vai dar de ROI, quanto tempo ele vai ter o retorno e por aí vai. Então são perfis diferentes. Esse perfil são brasileiros no Brasil, o que, por exemplo, brasileiros nos Estados Unidos, o lead também tá baixo, tá Não tem muito leilão, né? Não, Só a galera que faz tráfego daqui os brasileiros que estão lá para comprar imóvel aqui. exatamente. Mas tá uma demanda muito grande. Que A procura legal, tá hein? muito grande, o pessoal tá procurando bastante. Van, eu queria que você fizesse agora aí sua propaganda também, né? Eu sei que você trabalha com imóveis de veraneio, de short stay, long stay lá nos Estados Unidos. O Daniel, quando ele veio aqui, me falou, já olha para o mercado americano. Lembra que você falou para mim? Sim. E eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que o mercado, ele é um mercado que a gente tem que ter uma visão 360 mesmo, de enxergar tudo, um overview grande, né? Porque faz parte, né? A gente, às vezes, tem cliente e a gente não sabe, né? O cliente está querendo comprar coisas fora e se você oferecer, você pode ganhar dinheiro junto, né? Fazer parceria, né? Sim, porque, olha, hoje, né, a questão de, por exemplo, de comissionamento e tudo mais, né, como a gente tem um volume muito grande, o acesso a crédito é muito mais facilitado do que aqui, a gente compensa essa questão, muitas vezes, da comissão ser um pouco mais baixa do que no Brasil, com o volume em vendas, porque é muita gente comprando. Acesso a crédito é muito fácil, porque a gente também tem segurança jurídica, que protege, né, o dono do imóvel, protege os bancos muito mais do que aqui, muitas vezes. Então, a gente consegue fazer com que todo o processo seja um pouco mais rápido e seja mais eficiente também. Isso tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Então, a minha propaganda aqui hoje vai para os corretores que pensam ou têm clientes que gostariam de investir nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de brasileiros que gostariam de investir lá, mas não sabem nem como começar, pensam que precisa ter green card, que precisa ter documento, que precisa ter um monte de coisa, que não pode financiar um imóvel. Hoje a gente está trabalhando com uma taxa de 7% ao ano, É muito tá? baixo, né? Comparado ao Brasil, é muito baixa. Então, assim, hoje o brasileiro que tem 25% de entrada para dar num imóvel nos Estados Unidos, ele consegue financiar o restante com renda aqui do Brasil. Então, ele não precisa ter comprovação de renda lá nos Estados Unidos. O processo, ele é super fácil e é o que eu sempre digo, nunca aposte contra a América. Então, por mais que a gente tenha, né, algumas nuances aí, algumas diferenças muitas vezes de, o mercado não está bom, pode ter certeza que a recuperação do mercado americano é muito mais rápida, né, do que um mercado brasileiro quando a gente está em crise. Um amigo Né? meu pessoal comprou imóvel lá agora. É. Se eu soubesse da Vanessa. E é altamente previsível. Pra você ter uma ideia, a gente está com parceria com a Tomorrowland, que é uma consultora de brasileiros lá, na região de Ocala. Ocala fica mais ou menos 1 hora, né? De Sim. Orlando. Uma região crescendo absurdamente, já tá chegando centro de distribuição da Amazon, centro de distribuição da Tesla, enfim, tá crescendo muito. Taxa de retorno ROI de 18% em média de venda de 10 meses. Imagina que hoje você dá entrada no seu investimento, em 10 meses você tem 18% aproximadamente de retorno. Que isso?
É um absurdo, é um absurdo. A O rentabilidade pessoal muito boa, né? ficando maluco E lá. aí também é uma forma, E né? previsível, e seguro, né? E, Mais e importante. aqui o brasileiro, muitas vezes o próprio corretor, ele tem esse problema hoje, né? Ele tem um cliente hoje que quer investir, gosta de investir em imóvel também, porque se sente mais seguro, mas ao mesmo tempo, o que a gente está vivendo hoje no país, uma certa insegurança jurídica, econômica, impede que esse cliente faça esse investimento. E muitas vezes o investimento no exterior, para esse cliente, parece uma coisa muito distante. Então, assim, a gente faz parcerias com corretores que queiram, né, disponibilizar imóveis lá para clientes, então a gente consegue atender tranquilamente. E isso eu acho que é muito bacana a gente globalizar o negócio, quebrar realmente essas barreiras, As fronteiras, né? as fronteiras. E eu tenho certeza que para quem investe, né, a gente fala até de liquidez de imóvel lá, a média de tempo de mercado de um imóvel é de 60 dias, no máximo, ali. Então, quer dizer, até em termos de liquidez, a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, né, com o cliente, porque a gente tem um mercado rico, um mercado que toda hora está investindo, Pulsante. E né? uma moeda forte E também, uma né? moeda forte que Constante, a né? gente está falando isso, né? A gente estava falando isso antes. A gente está prevendo aí praticamente mais que R$ 6 o dólar no final. Então, muitas vezes, o imóvel que você compraria hoje, né, lá nos Estados Unidos, você não vai comprar no final do ano. Então, você dolarizar o patrimônio numa maneira, num investimento seguro, né? Não estou falando só para investir em imóveis, mas ser uma parte da sua carteira, um investimento em imóveis que todos os anos não tem como investir, valorizar menos que 7,5% ao ano. Não tem como, tá? Que isso. É uma Né? loucura. Isso aí é seguro e aí você tem a oportunidade também de usufruir daquele imóvel, né? Você Então tava essa é a na época da vantagem. bolha imobiliária nos Estados Unidos. Não estava, Você não tava nessa não época, estava, não? mas conheço bem, sei bem o que aconteceu. É. O mercado americano, o sistema de crédito dele, ele é um sistema mais arrojado que o do brasileiro. Por isso que a taxa de financiamento é tão acessível e a galera financia muito imóvel lá. Liberação de crédito também é mais arrojado que no Brasil. Para tudo, diga-se de Muito mais passagem, fácil. Diga de né? passagem. Continua a mesma coisa? Continua. Continua e, inclusive, nós tivemos um programa que foi lançado agora, dia 1º de julho, né, para residentes da Flórida, com 2 anos de arrecadação de imposto, que eles estão dando US$ 35 mil de incentivo, né, com taxas super atraentes para quem já é residente lá. Então, assim, o governo incentiva. A gente estava com taxa de juros na pandemia de praticamente 2,5%. Que isso. E, infelizmente, as pessoas, quando a gente fala assim, a pessoa não tem a ideia de oportunidade. Ele estava contando aqui que morou nos Estados Unidos quando o dólar estava 1 para 1, né? E a gente pensa que vai ficar para sempre, que ali vai estar disponível, e não é. Orlando e Miami estão recebendo muitos investimentos agora, então a gente vai ter ampliação dos 2 parques, tanto da Disney quanto da Universal, estrada elétrica, o maior centro olímpico dos Estados Unidos vai ser instalado ali na região de Claremont, na área de Orlando, e isso, com certeza, tende a colocar os imóveis ali Em valorização. mais ainda. Então as pessoas não percebem, muitas vezes, que hoje a gente tem uma oportunidade muito bacana, né? Só para você ter uma ideia, um condomínio que a gente está trabalhando, que é perto desse Centro Olímpico, que nem está pronto, vai ficar pronto em 2028. A gente estava vendendo uma townhome lá por 320 mil um ano atrás. Essa mesma townhome hoje ela é vendida a 380 mil. Ixi, duplicou. Triplicou, né, na verdade, né? Então, assim, não tem como. Quem investe lá vai ter o retorno, entendeu? E vai ter o respaldo da lei americana, da questão de organização, de ter o imóvel bem administrado. Então, hoje a gente tem uma estrutura, já virou um business, em Orlando principalmente, a questão de você ter administradoras, então você não tem a dor de cabeça de cuidar de um imóvel e está dolarizando o patrimônio, consegue ter uma taxa de ocupação muito grande, porque lá realmente a gente toda hora está recebendo turistas, não tem essa sazonalidade. E você ainda pode usufruir de um patrimônio, de um investimento que você está A dolarizando. vacância lá, acho que é uma das melhores. Questão de turismo, de entretenimento, não tem ninguém que ganha nos Estados Unidos. É uma coisa que ela não mencionou, a facilidade para conseguir tudo isso. Sim. Sim. Para o cara, o investidor brasileiro que está aqui, ele não faz ideia, é muito mais fácil do que aqui mesmo. Eu assim, fui tá? na Disney de Mesmo que seja a Paris primeira agora. vez. Eu É. conheço a Disney dos Estados Unidos também. Mas eu fiquei pensando, falei, cara, a Disney movimenta o mundo todo, cara. Em Paris, eu fiquei impactado, assim, por tanta gente, assim, sabe? E os brinquedos, a mesma coisa dos Estados Unidos, na Flórida lá. Mesma coisa, aquela fila gigantesca. Brinquedo de 1 hora e meia, 2 horas Sério. a fila, porque tem o tempo certinho.
Aí eu falei, cara, como é que eles conseguem movimentar o mundo todo? Você vê gente, tudo quanto é cultura diferente, não é? Exatamente, exatamente. Tem um apelo muito grande, né? É, E não tem. As pessoas ficam, nossa, mas será que vai ficar assim sempre? Gente, quem quer ter um imóvel de férias é muito melhor ter em Orlando, com a facilidade que o brasileiro tem, do que tem em qualquer cidade de praia brasileira, em qualquer cidade. Porque, assim, primeiro, a gente tem um turismo familiar nessa região. As casas ficam locadas aí por no mínimo 5 dias, 10 dias, 15, porque a gente, poxa, a gente tem praticamente 4 parques da Disney, mais 2 da Universal, mais parque aquático. Então, para você fazer todos os parques, quem já tem visitou no mínimo sabe, 2 dias, 3 dias. 2 dias No ainda não mínimo. consegue. não Não. consegue, É, não tem que ser uns consegue. 4 dias. E tem que ficar assim. E tem que estar Então, bem em forma. É. Boa então forma. fica mais fácil administrar. Então, as casas geralmente são alugadas por 10 dias, 12 dias, 15 dias. Você tem a administradora que vai cuidar de tudo, né? Então, assim, é um business realmente, vale muito a pena. Você consegue pagar o financiamento, boa parte dele com o dinheiro que você vai receber dos aluguéis e ainda usufruir do imóvel e ter essa segurança também, caso você queira mudar mais para frente. Eu não vejo, eu acho que assim, todos deveriam ter essa oportunidade de investir, porque eu acho que falta conhecimento para quem não está ainda indo para esse mercado Que aí. legal. Van e Daniel, queria que vocês deixassem as últimas considerações finais aí. Muito bom falar com vocês. Van, nós vamos fazer vários cortes. As pessoas vão entrar em contato, collabzinho ali o vídeo junto no Instagram. Quem quiser entrar em contato com a Van, ela Vai está ser um prazer. disponível. Vai ser um Prazer prazer. para fazer parceria. Conta com ela, né? Conta com o Daniel. O Daniel também é um amigo aqui, querido, que já segunda vez aqui que ele está aqui conosco. E eu gosto de deixar esse gostinho de quero mais. Eu não gosto de prolongar muito, não é 1 horinha de podcast. Porque a Van, quando ela voltar pro Brasil, ela vai vir de novo, né, Daniel? Quem que a gente gosta tem que trazer de Não novo, tem tem, Daniel? como, é verdade. Tem, E a quando eu galera vai fiquei pedir sabendo, bis. eu cheguei a semana passada aqui, quando eu fiquei sabendo que ela tava aqui, falei, não, Tem que vir. na hora já te mandei mensagem, É. falei, precisa passar essa informação pro pessoal. Que legal. Precisam Eu ficar queria que sabendo. você deixasse as últimas considerações, uma mensagem aí, uma mensagem também sua, Daniel. Fica à vontade. Primeiro, quero agradecer o convite, o bate-papo, adorei participar, né? Quem sabe a gente volte ano que vem ainda, ou você vai para lá matar saudade É isso mesmo, eu quero de ir. Minha mãe visitar Orlando. minha mãe lá. E assim, eu acho que tudo é uma questão da gente alinhar, da gente conversar e entender um pouquinho mais sobre o que está do outro lado, né? Então, eu tenho certeza que para você, corretor, que assiste aqui o podcast, a gente tem muita experiência para trocar e pode ajudar você, seu cliente, a realmente fazer um investimento. Vai ser um prazer enorme poder atender e poder tirar todas as dúvidas de quem realmente está pensando em internacionalizar patrimônio, está pensando em investir em negócio nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que eu posso ser uma boa ponte, posso poder te ajudar com a experiência que eu tenho, com a força aqui também do Daniel, e vou ter o maior prazer em poder contribuir aí para quem está buscando, está trilhando essa jornada aí rumo à Flórida, rumo aos Estados Que Unidos. legal. Agradecer, só agradecer. Fiz questão de trazer a Vanessa, tenho certeza que ela vai ajudar, já tá ajudando muito aqui. Vanessa já tá virando uma amiga pessoal já, mais do que uma cliente, a gente já tem um tempo já de parceria, né, Vanessa? Sim. E caramba, o trabalho que a gente está fazendo lá está sendo bem bacana, porque a gente está formando hoje uma comunidade de corretores brasileiros. Não se trata só de gestão de tráfego, onde, a grosso modo, a gente só simplesmente joga os leads no colo dos corretores, tá? A gente faz um trabalho de acompanhamento, a gente está montando hoje um ecossistema de corretores, onde pontualmente a gente faz entrevistas, reuniões pontuais falando de determinados assuntos para ajudar a comunidade brasileira, tanto os corretores como também os clientes brasileiros. Show, hein? Tá, Que tá legal. ficando bem bacana, bem bacana. Um propósito bem legal. Galera, não deixa de seguir Staycast. Eu sei que você está nos ouvindo aí, segue o nosso canal. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, manda pra galera aí, pros amigos corretores. A gente só cresce se você compartilhar. Um beijão no coração, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado! Obrigada.